Aula 14.2, que nós estamos vendo esse período do Egito. Os deuses, a crença, a mumificação. Olhem na tela para vocês a aula, vamos fazer aqui uma revisão rápida dela. Vamos fazer aqui, nós falamos de quê? Nós falamos como o processo de mumificação dos mortos se dava. Lembra que nós falamos isso? Falamos que lavava os corpos com água para purificá-lo. Falamos sobre esse processo no latrão e todo esse processo demorava mais ou menos 70 dias, esse processo. Os egípcios costumavam transformar seus mortos em múmia. Qual era a razão? A razão era religiosa, porque eles acreditavam na vida após a morte. Os corpos mortos do morto com substâncias especiais para preservá-lo, então havia uma preservação dessa vida após a morte. Tudo isso por causa de um julgamento final, que eles acreditavam nesse inferno. Só que esse inferno era ser devorado por um Deus. Era ser devorado aquele Deus que tinha cabeça de crocodilo, o corpo de leão e o corpo de hipopótamo. Toda pessoa ao morrer era recebida por o deus Anubis. O Anubis que fazia esse pré-julgamento, ele que pesava o corpo ele pesava o coração do morto, para saber se o coração pesava mais ou menos que uma pena. Então, havia o peso desse coração, aí ele era encaminhado para o julgamento com Osíris. O Osíris era o grande juiz dos mortos. Questionava sobre diversas passagens da vida. E então, o Osíris fazia um questionamento, o que ele tinha feito na vida, se ele tinha matado, se ele tinha roubado. Lembra também que na aula nós falamos sobre uma das mais famosas tumbas já achadas, que foi a tumba de Tutancâmon. O faraó menino aí, que vai viver em 1336 a.C. e vai morrer em 1327 a.C. Perceba que é decrescente até chegar o ano de Cristo. Durante a escavação da tumba de Tutancâmon, trabalhadores morreram de forma inesperada, por isso que é dado a maldição da múmia. Tutancâmon era filho de Akenaton, grande faraó egípcio. Vida após a morte. Tudo isso era porque os egípcios acreditavam nessa vida após a morte. A religião egípcia vai ser a primeira a acreditar na imortalidade da alma. Então eles acreditavam na imortalidade dessa alma. Essa alma que um dia voltaria para o corpo que estava mumificado. Os egípcios cultuavam inúmeros deuses, com funções e aspectos variados. Os rituais funerários ganharam uma importância fundamental ao túmulo, era para o corpo como o corpo era para a alma. Então havia uma simbologia muito grande nesse processo de mumificação. Os egípcios, eles tinham isso daí, eles tinham nesses deuses dele uma grande crença. Eles achavam que a vida deles, que eles estavam ali, eles estariam servindo aos deuses. Inclusive, o próprio faraó era um deus, era considerado um deus vivo, um deus presente. Por isso que os egípcios eles se curvavam perante esse faraó, eles reverenciavam esse faraó. E aí morria. Quem tinha melhor condições financeiras, contratava o seu funeral, que é onde o corpo era tratado, mumificado e colocado no sarcófago e iria para um grande túmulo. Quem tinha mais dinheiro fazia um grande túmulo, quem não tinha iria ser enterrado ali em pequenos túmulos que desapareceram hoje. Então, essa é a crença. Os egípcios acreditando nessa vida após a morte, acreditando em seus deuses, acreditando na imortalidade da alma, na preservação do corpo e acreditando no céu e no inferno. Faça atividade que a gente já volta. E aí? Estava difícil a atividade?
Pois é, ficamos esse tempo aí, tudo, você fazendo atividade, mas aí, estava tranquilo, falando sobre Egito. É muito bom falar sobre Egito. É muito bom falar sobre esses processos. Esse processo de mumificação. Lembra que nós falamos de mumificação? Do processo de mumificação? Pois é. Nós vimos como é que se dá esse processo de mumificação. Como eles trabalhavam o corpo. Como era trabalhado esse corpo dentro desse processo de mumificação. Nós temos ali 70, olha aí, nós temos aí 70 dias esse corpo sendo trabalhado, sendo tirado suas vísceras, colocado em vasos canópicos. Então tem esse processo de mumificação aqui, ó, que nós trabalhamos com vocês. Tudo isso para que o corpo fosse preparado para a imortalidade. Para a imortalidade. Para a imortalidade, aonde ele era colocado em natrão, essa substância que vai carbonato de sódio, bicarbonato, sal, tem toda uma mistura que iria dissecar esse corpo e ele seria preservado depois que ele tirasse toda a água, desidratasse esse corpo seria preservado. Seus órgãos estariam em vasos chamados, olha aqui embaixo, aqui, ó, esses vasos canópicos, eram colocados esses corpos dentro dos vasos e depois ele iria para um sarcófago e depois para um túmulo que nós conhecemos. Iria lá para o seu descanso eterno. Vimos aqui também o Anubis, que fazia o peso do coração dos egípcios. Olha a primeira atividade. A primeira atividade ela fala o que para vocês? A primeira atividade ela fala: toda pessoa que morria era recebida por um Deus que tinha a missão de pesar o coração dos mortos em uma balança. Uma espécie de avaliação como a pessoa havia se comportado em vida. Como a pessoa havia se comportado em vida. Nós estamos falando de Anubis, de Amun-Ra, de Osíris, Íris ou Horus. Olha a pergunta. Quem era que fazia esse peso desse coração? Essa aí vai ser mamão com açúcar, porque nós já falamos. Nós já falamos que ele, esse daqui, que você vai responder lá na questão, ele pegava o seu coração, jogava na balança e dizia: seu coração tem o peso de sua bondade. Quanto mais bondoso você foi, menos peso terá seu coração. A maldade, as coisas ruins, ela pode pesar seu coração. E aí, ele é mais pesado ou menos pesado do que uma pena? E era colocado lá. Meu Deus do céu, o coração pesado. E se pesasse mais de uma pena? Você já estaria quase condenado. Só que ainda não tem, a condenação ainda não está final, não. Por quê? Porque ele Quem é ele? Quem é ele? Vamos na questão lá que você vai me responder quem é ele. Ele é Anubis que faz esse processo. O Anubis que faz esse processo. Então ele aqui, ó, o Anubis, ele pesava o seu coração. Está pesando seu coração. Pegando seu coração e vendo se ele é mais ou menos pesado do que uma pena. A partir desse momento que ele pesa seu coração, ele vai definir. E aí? Você vai ou não vai passar? Só que você tem um processo. Você trouxe o livro dos mortos com você. Você tem ainda uma jornada perante o seu julgamento após a morte. Você tem uma jornada. Você tem que chegar até Osíris. Osíris que vai bater o martelo final. E o Osíris lá na frente vai te encher de pergunta. Vai perguntar para você: e aí? Você fez bondade? Você fez maldade? Vai fazer um monte de questionamento. E esse monte de questionamento que o Osíris vai fazer é que vai definir qual
o seu espaço. Se você vai para o paraíso ou se você vai ser devorado pelo Deus lá. Cabeça de crocodilo. A gente chama jacaré aqui, né? Chama jacaré. Lá eram os crocodilos do Nilo lá, enorme aqueles crocodilos. Já viram algum documentário lá falando sobre os crocodilos do Nilo? Rio Nilo, que é grandioso. Imagine vocês, o Rio Madeira aqui já tem, nós chamamos de jacaré-açu, que são aqueles crocodilos enormes, aquele jacaré enorme. Imagina no Nilo lá, tem enormes crocodilos. Eram famosos os crocodilos do Nilo e muito temido. Era perigoso. Então, essa primeira questão, ela ficou mamão com açúcar. Mamão com açúcar para você responder. Vamos para a segunda? Segunda aí, eu quero que vocês me respondam por escrito. Vou dar sugestão para você não. Como os antigos egípcios costumavam transformar seus mortos em múmia. Eu quero saber com vocês o porquê. Por que eles transformavam? E como eles transformavam? Como eles preparavam esses mortos? Múmia. Como era? Lembra lá que nós vimos naquela primeira imagem? As múmias. O processo de mumificação, por que eles faziam esse trabalho? Primeiramente, que o trabalho com múmia era uma questão religiosa. Religiosa. Coloque lá naquela primeira imagem lá, do trabalho da mumificação. Olha aí, era uma questão religiosa. Então, esse trabalho aqui, que era feito com a múmia, com esse corpo, era uma questão religiosa. Tinha esse processo religioso. Dentro desse processo religioso que eles trabalhavam essa múmia, eles tinham um objetivo. A vida após a morte. E essa múmia, ela era colocada em natrão, ele era dissecado, ele era trabalhado. Passava 70 dias ali, imerso. Então, seu corpo perdia todo, seu corpo estava preparado para a preservação eterna. 70 dias ali imerso. Já pensou hoje? Hoje, quando a gente morre, tudo rapidamente é feito um velório, 24 horas, para saber se você está morto ou não, e você é enterrado em uma cova. Às vezes ela é coberta com terra, às vezes ela é fechada com cimento. Às vezes ela é apenas uma gaveta. Mas é esse o processo hoje que nós fazemos. E raramente é feita a cremação. Então, o corpo vai para lá. Aí nós ficamos lá no cemitério eternamente. Os egípcios achavam que eles não iam ficar eternamente não, que um dia eles iriam voltar. Então eles faziam esse processo. Responderam, aluna? Responderam dentro dessa ideia? Então olha a resposta aí que a gente tem como sugestão para vocês, além da resposta que vocês trouxeram. Por razões religiosas, tratavam o corpo do morto com substância especial para preservá-lo. O processo todo levava 70 dias. Os mortos transformavam esses mortos em múmia. Viu? Era assim que se fazia. Vamos lá para a terceira. Durante a escavação da tumba do faraó, alguns trabalhadores do Egito morreram de forma inesperada. Criou-se então a maldição do faraó. Na parede da pirâmide foi encontrada uma inscrição que dizia que morreria aquele que perturbasse o sono eterno do faraó, conhecido também como faraó menino. Nasceu em 1336 a.C., morreu em 1327 a.C. Nós estamos falando de Amenófis, Tutancâmon, Akenaton, Ramsés ou Amnute. De quem nós estamos falando? Hein? De quem nós estamos falando? Maldição da múmia!
Ah, maldição da múmia. Os escavadores, eles... Imagina a emoção que foi a primeira escavação que foi filmada ali, a emoção que se deu de eles chegarem até a tumba, encontrar aquela coisa intacta. Quando se entrou, o brilho ofuscante que se deu aquilo dali. De ver a riqueza que estava. Abrir uma sala era mais riqueza e mais riquezas. O faraó menino tinha sido enterrado com muita riqueza. Eles disseram, meu Deus, achamos a mina de ouro. Eles estavam dentro de um dos achados arqueológicos mais importantes da história até hoje. Eles tinham achado a tumba dele. De quem? Olha a resposta. Olha a resposta. É de Tutancâmon. Tinham achado a tumba de Tutancâmon. E essa tumba que eles acharam, ela vai transformar os achados arqueológicos. Porque ali eles tiveram, nessa tumba aí, eles tiveram artefatos que eles nunca tinham achado em escavação. Perfeito. Gente, mais de 100 quilos. Só a tampa para erguer de ouro do sarcófago, feito em ouro, pedras preciosas. Era uma maravilha aquilo dali. Era um achado arqueológico maravilhoso. A tumba de Tutancâmon. Vamos para a próxima questão? Vamos lá para a quarta? A quarta, ela fala que o filho de Osíris e Ísis, filho de Osíris e Ísis. Lembra que Osíris teve filho com outra mulher, com outras. Osíris e Íris têm cabeça de falcão. É o protetor dos faraós e das famílias. Quando perdeu o pai, ele vai lutar contra o irmão de Osíris, Sete. Ele vai lutar com ele pelo trono. É um dos principais deuses do Egito. É um dos principais deuses do Egito. Anubis, Sete, Amon-Ra, Horus, Amenhotep. Quem é o filho de Osíris e Ísis que brigou contra o Sete? Quem é esse protetor dos faraós? Quem é esse protetor da família? Quem é que perdeu esse olho nessa batalha? Deuses do Egito. E esses deuses aqui, cada um tem uma representação, ele vem de alguma linhagem. E esse que nós estamos falando, ele é filho de Ísis e Osíris. Ele vai lutar contra o Sete. Ele tem a cabeça de chacal. Tá? Ele vai perder um dos olhos. Quem é ele? Olha lá ele lá no cantinho ali, ó. Olha lá ele lá no cantinho. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? Lá no canto ali, quem que está lá no canto? Nós estamos falando do Horus. Nós estamos falando de Horus, que é o filho de Ísis e Osíris. É por isso que eu aconselho vocês a assistir esse filme que eu estou falando para vocês, Os Deuses do Egito, porque lá vocês têm uma ideia de como se deu essa luta. Como eles fazem, é claro que fazem de forma cinematográfica, lá dentro de adaptações cinematográficas, até porque nós estamos falando sobre uma lenda egípcia. Ninguém sabe ao certo como ela se dá. Mas é interessante como eles fazem aquele enredo e tudo, os deuses que crescem, lutam e tem todo aquele aparato. É um filme muito interessante para vocês assistirem. E tem um documentário também no YouTube que é A Maldição da Múmia. Que vocês vão ver o que é a escavação, como é que se deu esse processo de escavação, quem foram os arqueólogos que estavam nesse trabalho de escavação. A Maldição da Múmia é interessante vocês assistirem para vocês terem essa concepção de como se dá esse processo no Egito Antigo. Vamos para a última questão. A última questão, ela fala: o Deus com cabeça de chacal nasceu da união
Olha aí, Osíris novamente, mas mudou a mulher, agora é Néftis. Foi ele quem criou a primeira múmia. Ao preparar o corpo do próprio pai assassinado. Osíris foi assassinado, que era pai dele, e ele vai preparar o corpo do pai. Quando Sete assassina o seu pai, é ele que prepara a primeira múmia. A primeira múmia foi Osíris. Tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Nessa passagem, porque eles acreditam, esses deuses, acreditam. Olha, volta lá no quadro ali, ó. Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Ele é filho de Osíris. Então, Osíris vai ser a primeira múmia. Então, ele vai preparar essa passagem. Ele que vai ser lá o Deus lá do mundo dos mortos. Aqui, ó. Anubis. Olha a representação dele. Anubis. Você foi mumificado. Agora o seu coração vai ser pesado por Anubis. Acredita que ele está te acompanhando desde o processo de mumificação. Até porque ele foi o primeiro a mumificar o próprio pai dentro da mitologia egípcia. E o Anubis, Deus dos mortos, é que vai estar esperando essa múmia chegar lá. Quando essa múmia chegar, ele vai poder pesar o coração dela e dizer, olha, você segue caminho ou você não segue caminho. Mas tem um longo caminho a seguir. Se o seu coração for mais pesado que a pena, você ainda tem uma esperança de chegar até Osíris. Osíris que vai ser o grande juiz e vai dizer, é o STF lá, Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Então, é lá que se vai dizer qual caminho você vai seguir. Se você vai para o paraíso ou se vai ser devorado pelo Deus cabeça de crocodilo. Então, dentro da mitologia, olha o medo que se dava. Medo que se dava aí de você ser julgado. De você não ser... passar por esse crivo. Então, olha a questão e a resposta aí ficou como? A resposta ficou Anubis, que a gente já falou. É a letra A, então não teve errada. Anubis, então, é filho de Osíris e Nefertiti. Ele que vai fazer essa primeira múmia. É ele que está dentro desse primeiro processo. Ai, alunos, nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós falamos desses deuses, nós falamos desse processo de mumificação, nós falamos de Anubis, nós falamos de Osíris, Nefti, nós falamos de Sete, nós falamos de Amon-Ra, nós falamos de Amenhotep, nós falamos de parte do Egito. O Egito tem uma história muito rica, mais de 3.000 anos de história, que é muito difícil nós trabalharmos toda essa aqui. Na aula anterior, o professor Lodismar tratava direitinho como era que se deu esse processo da escrita egípcia, e agora nós estamos vendo esses deuses. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreenderem mais um pouco o Egito. Civilização da Antiguidade, civilização egípcia. Até a próxima aula.